E o que mais, Solé? O que você sentiu ontem aí desse jogo de modo geral, né? Pude acompanhar, tava aqui acompanhando as coisas do Boca Juniors e senti, assim, um Palmeiras num ritmo um pouco abaixo daquilo que a gente tá acostumado, principalmente por um jogo de Libertadores. Aliás, por ser um Palmeiras e Boca, por ser uma semifinal de Libertadores em La Bombonera, né? O torcedor fez a parte dele, a torcida do Palmeiras também é espetacular, né? O próprio Abel Ferreira, perguntado sobre a torcida do Boca, obviamente fez uma média com a torcida do Palmeiras, e uma média muito justa, né? Porque acho que hoje a torcida do Palmeiras não fica atrás, não. É que La Bombonera tem toda essa mística de jogo de Libertadores, e o Abel falou que a melhor torcida do mundo é a dele, é a do Palmeiras. Mas torcida à parte, Soler, eu senti o Palmeiras um pouco abaixo ontem, e o Boca é um Boca que, enfim, né, não é mais aquele bicho papão, é um time também bastante limitado. Enquanto o Barco teve em campo, o Boca levou perigo, depois ele foi substituído, até hoje a capa do Olé trouxe, né, por que tirou o Barco, tal, questionando o treinador, o Almiron, treinador do Boca Juniors, mas a gente sabe que é uma questão física também que o Barco vem sentindo nos últimos jogos. Como que você sentiu esse Palmeiras daí, a repercussão desse empate? Acho que acabou ficando até de bom tamanho pelo desempenho do time. Semana que vem é no Allianz Parque, aí é a La Bombonera do Palmeiras, a gente pode dizer assim. É no gramado do Palmeiras que o próprio o Romero ontem já deu aquela chorada já antecipada, falando do gramado, que é grama sintética e tudo mais. Então o Palmeiras obviamente sabe os caminhos dentro da sua casa. Mas ontem tive a impressão, pelo menos daqui, Solé, que o Verdão tava num ritmo um pouco abaixo daquilo que a gente tá acostumado de ver, pelo menos em Copa Libertadores. O que você sentiu daí? O time do Palmeiras que já vem, né, PDV, oscilando há um tempo, né, não realizando grandes apresentações. E aí ontem o técnico Abel Ferreira foi questionado, né, com relação a essa falta, principalmente de gols do Palmeiras, né, nas últimas 5 partidas apenas 1 gol marcado, nas últimas 6 apenas 2 gols marcados. Então é um time que nos últimos 10 jogos sofreu apenas 1 gol. Só que não toma gol e também não faz, né? E isso preocupa o torcedor, porque o Palmeiras precisa vencer os seus jogos se ainda quer continuar sonhando com um título de Campeonato Brasileiro, se quer chegar a uma decisão de Copa Libertadores da América e ser campeão da Libertadores. O Abel ficou muito irritado, né? Quando ele teve que responder sobre essas questões do time do Palmeiras estar no momento técnico na parte ofensiva ruim, né? E realmente o que a gente conseguiu acompanhar aqui foram torcedores do Palmeiras irritados, né, com o resultado num primeiro momento, depois falaram, não, mas jogando fora de casa contra o Boca, tal, 0-0 é bom porque a gente resolve lá no Allianz Parque. O Abel falou muito isso também durante a entrevista coletiva, né? Até quando ele foi questionado, né, com relação à melhor torcida do mundo que você já viu, ele falou, não, a melhor é a do Palmeiras. E aí, não sei, né, se indiretamente também já jogando mais uma lenha dentro da fogueira do ambiente palmeirense, até porque ele deixou muito claro nas entrelinhas que ele está insatisfeito com esse elenco depois que a presidente Leila Pereira disse, né, que não chegaram mais jogadores porque ninguém queria jogar no futebol brasileiro. Então, para que ela investe no futebol brasileiro se não dá retorno, né? Se não consegue trazer ninguém? Então o Abel, ele parece um pouco sem paciência, porque ele é cobrado, ele é questionado sobre tudo que acontece dentro do Palmeiras. E aí ontem, né, foi uma entrevista onde saiu dando pancada em todo mundo, errou bastante em alguns posicionamentos, né, o treinador do time do Palmeiras, mas essa confiança da torcida que sim, dá para resolver dentro do Allianz Parque, mas com esse momento ruim do ataque do Palmeiras. E aí, quando eu falo ataque, não reduzo apenas, né, a Rony e Arthur, os atacantes que estão há um bom tempo sem fazer gols, né? O Arthur ontem chegou ao seu 12º jogo consecutivo sem marcar, mas os zagueiros do Palmeiras, que são zagueiros artilheiros, também pararam de marcar. O Veiga muito sobrecarregado, né, durante o jogo. A gente até viu em alguns momentos o Veiga tomando decisões erradas, porque praticamente ele tinha que conduzir sozinho o Palmeiras do meio para frente. O Zé Rafael ainda não marcou esse ano, o Gabriel Menino parou de fazer gol e vem oscilando bastante. Então é um time do Palmeiras que nesse momento na temporada vive um momento de baixa, né, em comparação a outros períodos do ano de 2023, mas é um time também, né, PDV, que raramente perde.
Inclusive, vamos ouvir aqui o trecho dessa entrevista do Abel Ferreira ontem, depois do empate 0-0 entre Palmeiras e Boca Juniors, Boca e Palmeiras em La Bombonera. Fala, Abel. Eu também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher e olhar para o elenco que eu tenho, acreditar no elenco que eu tenho. Desde que eu cheguei ao Palmeiras, o que eu faço é dar o meu melhor, juntamente com os meus jogadores, arranjar as soluções quando temos jogadores lesionados, potenciar moleques. Hoje é isso que vocês têm que valorizar. Hoje jogou aqui em casa do Boca o Luís Guilherme, entrou o Fabinho, e nós para estes jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência. Vejam a média de idades das equipas que jogaram estas duas semifinais. E volto a dizer, tudo o que eu faço e todas as minhas escolhas é olhar para o plantel que temos e escolher os melhores para jogar. Dos recursos que eu tenho neste momento disponível, o que nós fazemos é utilizar os melhores jogadores para jogar. Entendo, podia jogar o Kevin, estava à espera que me dissesse para jogar o Kevin, mas o Rony não é ponta, né? Podia ser o Breno, pode jogar o Breno ali também. Mas eu acredito nestes jogadores, como lhe disse. Gostava de ter mais opções, mas os moleques que temos no banco, estes jogos também os ajudam a crescer e tenho a certeza absoluta, se nós precisarmos de irreverência, nós vamos voltar a fazer o que já fizemos e ser competitivos como fomos hoje aqui. E agora, como te disse, é usar a vantagem que temos de jogar em casa perante o nosso público para passar à final, é isso que nós queremos. Gostava de ter mais opções, infelizmente não temos. Dudu lesionou-se, era um ponta que nos podia dar outra largura, não temos que olhar para as soluções que temos e de uma coisa podem ter a certeza, hoje aqui jogaram os melhores jogadores para defrontar o Boca, é só isso que tenho para vos dizer. Tá aí, o Abel Ferreira falando uma parte aí da coletiva, ele se irritou em alguns momentos, né, Soler, até... Teve ali aquele momento com o Massini. O Abel já teve boas interações com o Massini, né? Gosta de algumas perguntas do Massini, mas ontem ele deu talvez uma estressada ali, o Soler. Se sentiu pressionado porque, evidentemente, o Abel ele não vai entregar todos os pontos e falar, realmente, meu time tá mal, meu time não consegue fazer nada, então... Talvez seja um mecanismo de defesa, mas um mecanismo muitas vezes desnecessário, né? Não precisava falar desse jeito. E ainda tem esse tom, né? Um pouco mais ácido do Abel, falando, eu tava esperando você falar do Kevin também, né? Porque o Massini, quando ele cita as opções que o Abel tem para auxiliar no ataque, ele cita exatamente jogadores mais experientes. Ele fala, né, que o John poderia fazer isso, apesar do John ser um ano só mais velho que o Kevin, mas o John já está jogando no profissional há mais tempo, então o Abel ontem ficou muito irritado com essas questões de aparentemente não aceitar que dessem palpites no time do Palmeiras, mas realmente, né, o que o Massini perguntou foi com relação ao ataque pela esquerda, porque ele mudou o Arthur de lado para o Arthur ver se melhora. O Arthur foi muito mal de novo. Mais uma vez o Arthur foi mal e dessa vez jogando na direita. Aí o Piquerez não conseguia fazer nenhuma ultrapassagem pelo lado esquerdo. O Rony, que era, né, uma previsão que a gente trazia aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, porque isso foi treinado, do Rony fazer os movimentos para abrir na ponta esquerda para dar, né, o meio pro Rafael Veiga aparecer como um falso 9, mas o Rony parou de fazer isso também e toda hora tentava cavar faltas. Então realmente o lado esquerdo do ataque do Palmeiras foi nulo, porque não tinha um jogador, tanto que o seu ídolo máximo, né, o Advíncula, fez uma boa partida ontem, porque ele praticamente não precisou marcar ninguém, e aí ele fez aquilo que ele mais gosta, que é colocar a bola na frente e sair correndo que nem um louco. E aí, quem que vai marcar ele, se não tem ninguém do lado esquerdo? Bem, o Abel acabou ficando irritado sobre esses questionamentos e passou bem da linha, né? Realmente. Agora, assim, quando você pega o time do Palmeiras, os relacionados, junto com os titulares, isso foge um pouco, talvez, do crivo do Abel, que é o que a gente vem falando ao longo de toda a temporada, de que a Leila, o Anderson Barros e tudo mais ficaram devendo com relação a contratações. O Palmeiras perdeu jogadores importantíssimos nesse período, né? A gente vem falando de Scarpa, Danilo, agora a lesão do Dudu e tudo mais. Era algo óbvio que em algum momento, né, esse cobertor curto
e acabar trazendo alguns problemas. Óbvio que o Palmeiras ainda pode passar pelo Boca, tem plenas condições, eu acho até que é favorito jogando no Allianz Parque, numa final, num jogo único, seja contra a Inter, seja contra a Fluminense, tudo pode acontecer, apesar de achar que pelo futebol demonstrado por Inter e por Fluminense no primeiro jogo da semifinal, comparado ao que o Palmeiras demonstrou, ou o próprio Boca demonstrou, não sei quem vai passar, eu acho que quem passar desse jogo Inter e Fluminense chega um pouco mais forte pelo momento, não pelos últimos anos e pela forma como o Palmeiras vem chegando e ganhando a Libertadores com o Abel Ferreira. Isso é outra questão e pode acontecer novamente, isso não será nem um pouco surpreendente. Quando você olha para o elenco do Palmeiras, isso foge um pouco do controle do Abel Ferreira, ele não recebeu os reforços que deseja e de alguma forma ele não vai soltar os cachorros para cima da diretoria, mesmo que em algumas oportunidades ele tenha dado a entender que estava insatisfeito com o que tem à disposição. O Abel, em algumas oportunidades também, já falou que gosta de trabalhar com um elenco mais curto, o que não quer dizer que ele esteja satisfeito com esses jogadores que estão à disposição. Até porque ele poderia estar trabalhando com o mesmo número de jogadores, com mais qualidade, e aí ele teria alguns atletas da base hoje não seriam tão utilizados assim pelo Abel, pelo menos não ficariam à disposição em jogos assim como o do Boca Juniors. Então eu não acho que... Oi, Floré. Os jogadores mais jovens, eles estariam sim relacionados para esses jogos e recebendo oportunidades. O problema é que o Abel ele gosta de mesclar. Ele coloca, né, um veterano, né, um jogador mais rodado para colocar um jogador mais jovem exatamente para dar esse equilíbrio e não ficar com um time só de garotos ainda em processo de formação. Só que o principal ponto dessa discussão, né, do Abel, ele fala que gosta de um elenco curto. E aí o elenco curto ele é positivo quando você tem um equilíbrio técnico desse elenco curto e esse elenco te entrega também no banco de reservas grandes jogadores. Hoje, olhando para o banco do Palmeiras, você tem o Lomba, que faz um ano muito bom no Palmeiras, mais um ano muito bom no Palmeiras, só que o Lomba não vai entrar no jogo. Sim. Porque a não ser que o Everton saia. O Luan é um zagueiro que, apesar de em alguns momentos importantes com a camisa do Palmeiras, ele deu umas vaciladas, mas é um jogador importante de confiança do Palmeiras. Ele não vai colocar o Luan porque o Luan não vai fazer gol, o Luan não vai armar o time, o Luan é zagueiro. Ele não vai colocar mais o Marcos Rocha, porque com a lesão do Dudu, o Marcos Rocha teve que voltar para o time titular. Então ele olha para o banco e ele vê muitos jogadores jovens, e aí vê um Breno Lopes, que é muito abaixo do time titular, mas é um jogador que entra e de vez em quando corresponde. Vê um Flaco Lopes, que a bola maltrata ele maltrata a bola. Vê um Jailson, que ele não vai mais colocar em campo, a não ser que o Palmeiras esteja vencendo por 8-0 o Boca Juniors no Allianz Parque, ele pode colocar o Jailson, mas no jogo que é o pega pra capar, se tiver 0-0 com 40 do segundo tempo, ele não vai pôr o Jailson, porque é um jogador em final de contrato e não passa confiança mais pro elenco do time do Palmeiras, já foi avisado que não vai ficar no Palmeiras da próxima temporada. Então é isso, ele vai ter que colocar os moleques, porque hoje os meninos formados na base do Palmeiras são os melhores jogadores que ele tem à disposição no banco de reservas. Então essa é a questão do tal elenco curto. Se o Palmeiras tivesse contratado o Aníbal Moreno, o Jailson muito provavelmente ele já não estaria no time do Palmeiras, porque o Palmeiras recusou uma oferta para liberar o Jailson nessa última janela de transferências, e só não liberou porque o diretor de futebol do time do Palmeiras não conseguiu executar, né, a contratação do Aníbal Moreno, não liberou outros jogadores porque o Palmeiras não trouxe peças de reposição. Então vai nesse cenário, né? O elenco curto é bom quando você consegue competir de forma praticamente igual entre titulares e reservas, mas quando tem um nível muito diferente entre o titular e o reserva, aí complica quando o treinador olha para trás, né, PDV? Agora, a minha crítica com relação ao Abel no jogo de ontem está com relação ao fato dele não ter substituído no intervalo. Eu tiraria o Gabriel Menino e colocaria muito provavelmente o Richard Rios. O primeiro tempo do Gabriel Menino foi uma coisa assim terrível, né, displicente, jogando em La Bombonera assim, e como vem sendo em muitos jogos, né, do Gabriel Menino, impressionante. E também, eu acho que pela lentidão da defesa do Boca, o Boca levava perigo, muitas vezes, ofensivamente, e dava
espaço pro Palmeiras quando o Palmeiras descia, a defesa completamente devagar, lenta. Eu teria colocado o Endrick muito antes, até porque o Abel colocou nos últimos momentos da partida. Eu não sei o que tá acontecendo com o Endrick para que cada vez menos ele ganhe oportunidades, talvez, essa é a impressão que eu tenho. E acho que era um jogo ali também, novamente, falar, cara, vai, faz alguma coisa, mostra o seu futebol, mostra o seu valor. Porque, né, vai pro Real Madrid daqui a pouco, tá todo mundo esperando algum jogo do Endrick, aquele jogo que vai falar, pô, lembra aquele jogo que o Endrick entrou em La Bombonera e desequilibrou? Não tem como, ele poderia ter entrado ontem aos 40, no primeiro minuto do segundo tempo e não ter feito absolutamente nada. Mas a gente não tem como saber, sendo que ele entrou nos últimos minutos. Então, assim, minha crítica com relação ao Abel ontem, eu sei que você pega o que tem de relacionado o Palmeiras, o que ele tem pra colocar em campo, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar essa Libertadores, a gente vai lembrar como a Libertadores que o Abel ganhou sem ter opção no time. A gente vai lembrar disso, sem o Dudu e sem ter opção no time, porque foi um ano que a Leila e o Anderson Barros não fizeram absolutamente nada pra reforçar o time, pra reforçar essa equipe. Mas, pontualmente falando, Soler, ontem eu teria feito pelo menos essas duas alterações logo de cara pro segundo tempo. Até porque, né, PDV, quando o Endrick, ele vai pra partida, ele conseguiu fazer algo que durante os 90 minutos mais acréscimos, Arthur e Rony não fizeram. O time do Boca, ele jogou marcando os atacantes do Palmeiras, que tem muita dificuldade de dominar a bola. Isso ficou muito nítido nessa partida, né? O Arthur, ele teve aquele lance bonito, né, na primeira jogada do Palmeiras, que ele mata no peito, se livra da marcação e finaliza para fora, mas são dois atacantes que eles preferem o espaço. Você joga na frente, ele vai sair correndo, em 2, 3 toques vai tentar resolver. Não são aqueles caras que vão proteger a bola, tentar um drible para cima da marcação, fazer uma jogada de corpo, né? E o que o Endrick fez diferente de Arthur e Rony? Quando ele recebeu a bola de costas para o zagueiro, ele já tocou de primeira e virou para dar opção. Ele não buscou o corpo, ele não buscou o contato, ele fugiu da marcação para virar uma opção de passe depois de tentar uma tabela, e o Piquerez acabou errando a sequência desse lance, né, que seria a tabela com o Rony. Então o Endrick, ele entrega algo diferente que hoje Arthur e Rony não conseguem fazer, ou estão no momento técnico tão abaixo que parece que eles não sabem fazer, né, que é tocar rápido a bola. O time do Palmeiras ontem, o Ulisses até destacou isso na transmissão, né, PDV, era um time muito lento. O Pretzel falou sobre isso também, que o Palmeiras precisava acelerar o jogo, porque realmente o time do Boca é um time pesado, é um time mais lento na defesa, tanto que eles tiveram que tirar um zagueiro. Mesmo com o Palmeiras não atacando tanto, eles tiveram que tirar um zagueiro, porque o Rojo estava pregado, ele estava morto em campo, já não aguentava mais correr. Então, concordo 100% com você. A entrada do Endrick seria muito importante para o time do Palmeiras para ganhar velocidade, para ter mais força física para disputar com os zagueiros, porque hoje o Rony não é esse centroavante que ele vai brigar com os zagueiros. O Rony, ele precisa do espaço para conseguir ter a vantagem no 1 contra 1. E o Endrick é o cara que é diferente no banco de reservas, porque ele tem características diferentes dos atacantes que hoje são titulares do Palmeiras. O Luiz Guilherme entrou bem, mas aí é aquele ponto, né, PDV? Eu não sei se o Abel demorou tanto para colocar esses jogadores exatamente por essa questão de não querer encher o time de moleques, e talvez esses moleques sentirem a pressão de jogar em La Bombonera. Na entrevista coletiva, o Abel Ferreira até falou que o Everton relatou que a primeira vez que ele jogou em La Bombonera ele já tinha 30 anos de idade, e que agora esses meninos de 17 anos estão tendo essa oportunidade de jogar em La Bombonera. Então acho que esse peso do estádio também fez o Abel ter um pouco mais de cautela nas alterações e demorar muito para fazer essas alterações. E aí a gente olha de novo para o elenco do Palmeiras e quem ele poderia ter colocado para dar o respaldo, para dar a confiança para esses meninos. Não tem. Hoje o Palmeiras não tem o jogador experiente do meio para frente. O Abel não tinha como colocar o Luan no jogo de ontem, porque o Luan seria mais um jogador que ia ficar parado lá atrás e atrair o Boca Juniors para o seu campo, né? Então, ontem o Abel realmente ele não tinha opções de jogadores cascudos para colocar no segundo tempo, e aí ficou com medo de apostar nos jogadores jovens, nos meninos de 17 anos para desequilibrar. Mas eu acho que vai passar muito
essa classificação do Palmeiras, se ela acontecer, exatamente por esses meninos. Porque o Hendrick, ele não tem medo de cara feio, o Luiz Guilherme não tem medo de cara feio, eles ainda não tem o vício do futebol profissional de querer ficar cavando faltinha, eles vão pra dentro. Luiz Guilherme, a primeira jogada dele, ele dá um drible, a segunda ele tenta dar um drible e o Fabra joga ele ali no galão de isotônico do lado do banco de reservas do Palmeiras. Na terceira bola, o Luiz Guilherme driblou de novo, porque ele não tem o medo. E o Arthur, não, o Arthur, ele tentou o primeiro drible, caiu no chão, tentou o segundo, tomou trombada. No terceiro ele tocou para trás e não driblou mais até o apito final, até ele sair de campo. Agora, eu queria só destacar algumas atuações individuais, Soler, porque a gente já passou um pouco pela questão do Gabriel Menino, que acho que não é de ontem, já é de alguns meses, talvez, né? Ah, é? Quantos anos? Por incrível que pareça, só 23, mas tá numa lentidão de um master já, né, coitado? Pois é. Eu gosto dele, cara, ele é muito legal, mas... Ah, mas de legal. Podia ser legal pra jogar bola, né? Às vezes tem que ser chatinho, ruimzinho. Ele é legal e ele é bom de bola. Muito bom, A questão é essa. O problema é esse, né? Quando ele liga a chavinha e fala, pô, tô parecendo o Tony Kroos, né? Aí complica. Então, ele tem um Abel Ferreira de técnico, eu tenho certeza que o Abel deve ficar maluco com ele em algumas oportunidades, né? Não tenho dúvida disso. Mas assim, então, só passando, já que eu falei do... Se não for PDV, o jogador que mais toma bronca, ele é top 3. Quem mais tá nesse top 3 aí? Aí vai ter que pesquisar, porque o Abel, ele fala muito com o Gabriel Menino. E não é bronca de né, falar que o cara é ruim, nem nada. É bronca, tipo, cara, acorda, você é bom. O próprio Gabriel Menino já falou que várias vezes o Abel chama ele de canto pra falar. Mas não vai, né? Tem hora que o Abel também não é o pai dele, né? Não, e a gente tá falando de um jogador que o Abel escolheu ficar com ele, porque o Abel já deixou muito claro várias vezes que quem saiu é porque ele abriu mão, né? Exatamente, né? O Abel, ele sempre fala que ele não desiste de jogadores, mas no caso do Gabriel Menino, ele deu segunda, terceira chance. O Gabriel Menino foi até a diretoria do Palmeiras e pediu para ficar, falou que ia mudar o comportamento, mudou o comportamento, isso é importante falar, mas é um jogador que às vezes ele dá umas bugadas, né? Dá aquela famosa tela azul como se fosse um computador e ninguém entende o que está acontecendo com ele. Enfim, e já é um assunto já recorrente essa postura do Gabriel Menino, então ontem não foi uma grande novidade o desempenho dele, apesar de ser um jogo em La Bombonera, a gente sempre espera o cara mais ligado e eu esperava que o Abel fosse tirá-lo no intervalo. Outra coisa que me chamou a atenção também, o Arthur ele perde um gol logo no começo e acho que isso influencia muito no desempenho dele depois, né, Soler? Sim, perde totalmente a confiança, né? Porque a primeira jogada dele, ele dá um belo drible com o peito, finaliza pra fora numa finalização errada, né? Deveria ter batido cruzado ao invés de tentar o contrapé do goleiro Romero, né? Poderia ter feito um gol que, se eu não me engano, ele fez contra o Bolívar. Não, contra o Bolívar ele fez de pé direito. Enfim, mas o Arthur já fez um gol muito parecido com o que ele perdeu contra o Boca Juniors, né? De dominar e rapidamente bater no canto cruzado do goleiro. Nessa ele tentou bater no contrapé e bateu para fora, né? E depois disso ele tem uma jogada que ele busca um drible, não consegue, e aí até o final da participação dele na partida ele só toca a bola para trás e escorrega no gramado. Então é um jogador que claramente ele está sentindo esse momento ruim dele, né? 12 jogos seguidos sem marcar. Eu até perguntei para o Everton sobre isso na zona mista. O Everton falou que ele, como um dos líderes do elenco, assim como os outros jogadores, querem ajudar demais o Arthur, mas é um momento em que o jogador está passando que é de baixa. E para fechar com relação à parte negativa de atuações, eu queria falar um pouco do Veiga, porque sem o Dudu principalmente, e até com o Dudu, que o Dudu é um histórico, é tudo que representa, mas acho que o Veiga é o principal jogador de linha do Palmeiras com relação a futebol, ao que pode oferecer. E ontem também foi um jogo bem complicado do Veiga, Soler. O que tá acontecendo? É questão física? O que dá para detectar com relação ao futebol do Veiga? É a falta do Dudu, porque não tem ninguém que ajude com as responsabilidades de protagonismo no time do Palmeiras. O Veiga, ele é o melhor passador do time do Palmeiras, o melhor
finalizador do time do Palmeiras. O Dudu era o segundo melhor passador, o melhor driblador do time do Palmeiras, o cara que tinha o maior entendimento tático no 1 contra os adversários. Então falta o auxiliar do Rafael Veiga, né? Falta o cara para dividir esse protagonismo. E o Dudu, ele sabe o tamanho que ele tem no Palmeiras, o elenco sabe esse tamanho que ele tem, os adversários sabem da importância do Dudu e a qualidade que ele tem. Então hoje o Veiga é um jogador que ele... no jogo de ontem a gente conseguiu perceber muito isso, né? O Paul Fernandes e o Equi Fernandes, os dois dobraram a marcação em cima do Rafael Veiga, ele não tinha o que fazer, porque não tinha ninguém ali para dar a opção na ponta esquerda do time do Palmeiras. Na ponta direita o Arthur estava, né, em decadência técnica, depois que ele perdeu o gol ele parou de jogar futebol, e na esquerda não tinha ninguém. Então o Veiga ele começou a se movimentar, tentou fazer alguma coisa. E aí, eu até perguntei isso na coletiva também pro Veiga, e ele falou que tem alguns momentos da partida que quando você começa a tomar pancada dos adversários, né, ele falou, natural, o jogador vem te dar um cutuco, porque todo mundo faz isso, não é falta isso, né? O Veiga falou que ele começou a andar pro lado para ver se ele abria espaço e alguém ocupava o espaço dele. Mas ontem o time do Palmeiras não teve essa inteligência de ocupação de espaço. Então o Veiga parece que ele tá jogando mal porque ele está extremamente sobrecarregado. Ele hoje tem que fazer tudo sozinho no time do Palmeiras, ele tem que voltar para marcar, porque o Gabriel Menino às vezes não consegue auxiliar o Zé Rafael na marcação, ele tem que chegar na área para finalizar, porque o Arthur não está chegando para finalizar, ele tem que abrir na ponta esquerda, porque o Dudu está machucado e não tem o ponto esquerda, ele tem que voltar para ser o primeiro volante para armar jogadas, porque o Zé Rafael não tem o passe tão bom quanto o do Rafael Veiga. Então é um jogador que muitas vezes ele fica sobrecarregado nesse time do Palmeiras. Agora, o Solé, de ponto positivo, acho que dá pra gente destacar a parte defensiva com o Everton. Acho que seria muito injusto até se o Palmeiras levasse o gol naquele lance que o Everton fica na indecisão, a bola passa ali na frente dele e depois ele se recupera e faz uma grande defesa. Seria injusto se saísse o gol ali, porque ele segurou a onda. E acho que os dois zagueiros, né? O Murilo e o Gomes também acho que deram conta do recado, né? É impressionante, né, PDV, quando o atacante adversário, né, o centroavante adversário que vai jogar contra o Palmeiras, ele tem nome, tem qualidade, tem talento e tem o Murilo pela frente, porque o Murilo ele vai muito bem nesses duelos individuais contra grandes atacantes e jogadores de renome. Contra o Grêmio, ele foi muito bem jogando contra o Luizito Soares, né? O lance que sai, o gol do Grêmio, é um erro de marcação do Piquerez, do Gabriel Menino e do Arthur, porque o Luiz Soares ele sai exatamente da zona de marcação do Murilo, para o Murilo não acompanhar, e aí não tem ninguém para fazer a cobertura do zagueiro do Palmeiras. O Soares dá o gol para o João Pedro. Ele jogou muito bem em todas as partidas que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, nos duelos contra o Hulk. Jogou bem agora contra o Cavani. Então o Murilo, ele é esse zagueiro que quando, do outro lado tem fulano de tal, ele ganhou isso, o Murilo fala, tá bom, então ele é meu, eu marco, fica tranquilo. E o Gustavo Gomes é a inteligência de fazer a sobra, né? O Cavani, ele levou a melhor em 2 cabeçadas quando ele saiu da marcação do Murilo. Ele ganha uma no alto do Gustavo Gomes, ganha uma no alto do Marcos Rocha, mas o Gomes no chão ele foi impecável, o Gomes não errou nada na partida de ontem, em questão de desarme, interceptação. Então a dupla de zaga do Palmeiras foi muito bem. E o Everton, como você relatou, né, seria muito triste, né, para o Everton tomar aquele gol do Barco, porque foi uma finalização de fora da área, ele espalmou, a bola pegou um efeito esquisito, então seria um gol que o Everton ia lamentar bastante, mas foi um cara muito importante também ao longo da partida para evitar que o Palmeiras tomasse um gol do Boca Juniors. E só pra gente fechar as impressões do jogo de ontem, acho importante, né, porque o Soler tava lá direto de La Bombonera, pôde sentir todo o clima. Né, TV? Só uma questão também, quem mostrou, alô Diário Olé, quem mostrou o dedo meio para o Benedetto não foi a Leila Pereira. Coitada da moça, a moça é bem mais nova que a Leila Pereira, não vamos também estragar ali, né, o ego da torcedora que mostrou o dedo meio pro Benedetto, né? Até porque a Leila já é uma mulher de mais idade, né? E aí não querendo falar que tá velha, mas que muito diferente uma com a outra, né?
A Leila já tem ali a cara de mulher madura. Dá Essa um caldo. torcedora, pô, ela tem cara de nova, né? Igual gente da nossa idade, 30 anos, né? A Leila já tem cara de quem aparenta ter mais de 30, porque ela tem mais de 30, né, PDV? Aí o Diário Olé conseguiu arrumar essa polêmica, né? Falou que a Leila mostrou o dedo meio pro Benedetto. Cara, que coisa, né? Que serviço, né? Pô, a gente entende que os caras não estão tão ligados assim, né? Mas, pô, parece que tudo eles querem justificar os atos que eles, né, que o argentino acaba cometendo nesse tipo de oportunidade. Mas eu vou